Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, começa agora o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Acompanhe no nosso canal no YouTube e também no Spotify. O convidado de hoje é o presidente da autarquia Saema, José Carlos Martini Júnior. Ele é formado em Direito, pós-graduado em Direito Processual Civil, com MBA em Gestão Pública. Ele foi diretor do presidente do Leme-Prev, foi também secretário municipal de Justiça e secretário municipal do Governo e das Relações Institucionais em Araras e diretor legislativo da Câmara Municipal de Araras. O Saema é uma autarquia municipal com personalidade jurídica e patrimônio próprio, responsável pela captação, tratamento e distribuição de água e captação, tratamento e disposição final dos efluentes domésticos. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a falta de água, sobre o tratamento de esgoto e outras coisas. E eu espero você. Faço convite para você curtir, comentar e compartilhar este programa, esse podcast. Martini, seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui novamente participando com a gente dessa conversa. Eu que agradeço poder estar aqui de novo no podcast para a gente conversar mais um pouquinho sobre o Saema. Muito bem. Presidente, antes da gente começar aqui, de fato, a nossa entrevista, eu gostaria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes quais que são as maneiras para administrar uma autarquia e como que a gestão pública funciona, visando que um mandato, né, do presidente geralmente é 4 anos, alguns podem ficar mais, outros menos tempo, né? E às vezes o problema que estava lá no passado, quem está no atual tem que resolver, e muitas vezes a população não consegue entender muito isso, né? Então explique para a gente como que é toda essa logística. A administração pública como um todo, né, ela exige algum tempo para as coisas acontecerem. Né? A gente hoje vive na questão do imediatismo, do TikTok, que a pessoa faz o videozinho em 15 segundos ali, parece que a coisa acontece de uma hora para outra. Mas na administração pública não é assim, né? Na vida real não é assim. Sim. Né? Então, são ações que vão acontecendo durante o tempo, né? Tem a questão do planejamento, depois ver se tem orçamento para executar aquilo que foi planejado e dando tudo certo, né? O planejamento, os projetos, o orçamento, aí começa a questão da execução. E tudo isso leva um tempo. Não dá para acontecer de uma hora para outra. E às vezes a população acaba não entendendo isso, né? Porque você assumiu a autarquia, mas outros presidentes já tinham tomado outras decisões também, né? Sim. Então, isso também dificulta na hora de você estar executando esse planejamento, fazendo esse orçamento, também demanda um certo tempo e trabalho para fazer isso, né? Sim, sim. Não é assim uma questão de mudança total de rumos, né? Que são ações que já vinham acontecendo, muitas delas precisam ser finalizadas, né? E ações novas também que a gente está prevendo fazer para melhorar cada vez mais o atendimento à população. Bom, agora falando em ações novas, né, que vocês estão planejando e executando para fazer para o Saema, fala para a gente em relação ao tratamento de esgoto, né? Como que está sendo, como que a empresa está realizando esse serviço e fala para a gente, assim, desde o início, né, esse problema todo aqui da cidade de Araras em relação ao esgoto, né? O tratamento nosso de esgoto em Araras começou na década de 90. Antes disso, a cidade não tratava o esgoto. Então, na década de 90 começou, foi instalada a estação de tratamento de esgoto. Ela foi trabalhando durante o período, ela deveria ter, durante o tempo, ela ser melhorada, ela ser ampliada, passar por manutenções, só que isso não foi feito. Né? Com o passar do tempo, ela acabou dando problema e em meados de 2012, 2013, parou de funcionar de uma vez. E desde então o Saema tem trabalhado para reformar a estação, para ampliar, modernizar, e com recursos inclusive federais, através do PAC ainda da época, de 2010, 2011, e desde então o Saema tem feito as melhorias. Porém, nas dificuldades, mudança de projeto e tudo mais,
e o custo para fazer a obra também é bem elevado. E nesse meio tempo surgiu, né, em 2020, começou a se fazer um tratamento com micro-organismos, mas de uma parte muito pequena do esgoto coletado na cidade. Aí, a partir de meados de 2021, em maio, junho, foi conhecido esse tratamento com micro-organismos que são bioaumentados, né, eles são retirados do próprio esgoto de Araras mesmo, tratados em laboratório para ter uma eficácia maior. Então, desde 2021 foi começado esse novo tratamento, e a partir de junho de 2022, agora nós conseguimos tratar 100% do nosso esgoto. Então, hoje o esgoto não vai mais para o rio, né, e está sendo feito esse tratamento com micro-organismos, né, um tratamento biológico. E é interessante a gente comentar aqui que às vezes a população acaba não tendo essa noção, né, de que realmente foram anos e anos sem tratar o esgoto, Sim. né? E agora realmente está sendo tratado. Então, é um problema que estava acontecendo há muito tempo e que não vai ser em 1 ano ou 2 anos que esse problema vai melhorar, né? Outras coisas ficaram para trás. E uma delas é em questão do lodo que ficou no Rio Mogi, Sim. né? Quais são as medidas que o SAEMA está tomando para melhorar essa situação? Hoje, com o tratamento, a parte sólida do esgoto ela é toda tratada, né? Então, o esgoto sai líquido no final, sem resíduos sólidos, né, no tratamento. Só que durante esse tempo em que não houve tratamento, né, a gente costuma falar em torno de 10 anos. Só que a gente tem que pensar que antes da década de 90 também não tratava. Né? Então, Araras tem 160 anos, vamos pôr aí que durante 150 ficou sem tratamento. Né? Então, todos esses resíduos foram se acumulando ali no fundo, né, e na calha do Ribeirão das Araras, que é aquele que chega onde sai, né, o esgoto da estação de tratamento de esgoto depois de ser tratado, mas enquanto não tinha tratamento, todo esse esgoto foi sedimentando ali no fundo do Ribeirão. E grande parte ainda está ali. Né? E, como eu falei, questão de planejamento, de projeto, orçamento, nós estamos iniciando uma parceria com uma universidade para que a gente possa fazer o estudo desse lodo. Né? Se com o tempo o próprio meio ambiente vai acabar eliminando ele ou se vai ser necessário remover. Né? E então vai ser iniciado esse estudo. Se chegar na conclusão que vai ser necessário remover, nós vamos entrar em contato com o DAE, que é o órgão responsável, né, pelos cursos d'água no estado de São Paulo, para fazer essa remoção em parceria com eles, porque eu soube, inclusive, que eles fazem parcerias com o município para o próprio DAE executar o serviço. E seria responsabilidade do SAEMA essa limpeza do rio ou responsabilidade do próprio DAE? Aí eu preciso ver com o DAE como ficaria. Né? Na verdade, assim, como em tese foi o SAEMA que causou, é o SAEMA que tem que corrigir. Né? Mas assim, deixando claro, sempre hoje o problema não ocorre mais. Sim. Né? Esse problema do esgoto sedimentar ali no fundo, porque hoje tem tratamento. Né? Mas esse esgoto que ficou ali no fundo do rio, infelizmente foi causado pelo município. Né? Porque se tivesse havido tratamento eficaz desde quando a estação de tratamento começou, não teria mais esses sedimentos esse ali. Problema. Né? E tem até mesmo a questão do sedimento natural, né? Porque o ribeirão que chega ali na estação de tratamento de esgoto, ele é formado pelos 2 ribeirões que cortam a cidade toda. Né? Então, quando chove, toda a sujeira da cidade cai dentro dos ribeirões, acaba chegando lá. Então, isso tudo vai se acumulando no fundo do rio. Né? As próprias folhas de árvore, tronco de árvore, peixe que vai morrendo, vai sedimentando, vai ficando tudo ali no fundo do rio. Então tem as questões naturais também que contribuem, né? Sim. Agora, em relação também às mortandades dos peixes, né, que teve situações recorrentes no município devido às fortes chuvas que ocorreram, né, na cidade, teve algumas movimentações, algumas pessoas também falando que seria responsabilidade do SAEMA, porque o SAEMA não está tratando o esgoto 100%. Fala pra gente sobre as veracidades dos laudos apresentados em relação ao tratamento do esgoto. Então, como eu disse, tratando nós estamos. Sim. Né? Tem essa questão do lodo do fundo, tem também o problema que desde maio
né, até finalzinho de agosto, aí começo de setembro, nós passamos por estiagem. Final de maio foi a última chuva que deu, uma chuva fraca. E aí ficou até o final de agosto sem chuva nenhuma. Nisso o rio também abaixa. Sim. Né? Então quando vem a primeira chuva, que foi o que aconteceu no começo de setembro, isso é todo ano, né? O próprio pessoal que tem conhecimento ali do rio sabe disso, que todo ano acontece isso. Tem a estiagem, na primeira chuva, levanta o lodo, levanta a carga orgânica que estava no fundo do rio, no próprio rio Mogi também. Né? A gente não pode esquecer que em Mogi também temos uma represa, né? Então quando chove muito acaba abrindo também e o lodo do fundo da represa também vem para o rio, tudo isso é arrastado, né? E aí tem a questão acaba mexendo com toda a vida ali do rio, né? E acabou infelizmente ocasionando essa morte dos peixes, né? E algumas pessoas questionam, é por conta do esgoto. Não é por conta do esgoto, né? Hoje está sendo tratado, mas são questões naturais. Se você pegar, eu vi algumas matérias de 2019, anos anteriores ainda, né? Nesse período de setembro e outubro havia mortandade também. Né? Então a gente vê que todo ano acontece isso. Esses dias eu vi uma matéria também no G1 sobre a cidade de Salto, né? Que aconteceu a mesma coisa, né? Houve chuva forte, o material orgânico que estava no fundo do rio Tietê subiu, a água do rio Tietê ficou preta. Né? Então isso acontece normalmente nos cursos d'água. Né? Muito bem. E agora fala pra gente sobre a veracidade dos laudos apresentados tanto pelo Saema como também pela Legum, que é a empresa responsável em tratar o esgoto da cidade de Araras. Sim. Tanto o Saema como a Legum tem laboratórios contratados, né, o do Saema através de licitação, e são laboratórios acreditados pelo Inmetro, né, que é a exigência legal. Então eles têm os laudos, toda a documentação que as análises e os laudos que eles emitem para nós contam com a aprovação do Inmetro, né? Então estão dentro dos parâmetros. Então os laudos são reais, né? Não tem como falar que os laudos estão fora de parâmetro ou que foram comprados pelo Saema ou pela Legum, né? São laboratórios de idoneidade que não se dariam a isso, né? De fazer um laudo falso para querer mostrar uma situação que de fato não existe. Né? E a Legum faz os laudos dela quinzenalmente, o Saema também quinzenalmente, então praticamente toda semana agora que começou o novo laboratório fazer os laudos para o Saema, praticamente toda semana vai ter laudo, porque uma semana vai ser o laudo da Legum, uma semana o laudo do laboratório do Saema, então nós vamos acompanhando a evolução do tratamento. Muito bem. Você está acompanhando o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Acompanhe no YouTube e também na plataforma Spotify. Hoje nós estamos aqui com o presidente do Saema, José Carlos Martini Júnior, e nós estamos falando aqui sobre o tratamento de esgoto, as inovações que o Saema está trazendo para a cidade de Araras, né, tratando 100% do esgoto. E a gente está respondendo aqui as principais questões e levantamentos que a população vem realizando, vem fazendo aqui em relação ao tratamento. E o Martini está aqui pontuando ponto a ponto, né? Realmente para você ficar tranquilo em relação ao tratamento que o Saema vem realizando no município, né? Agora vamos falar em questão da falta de água, né? Como que está a cidade de Araras, né? Como que está as barragens? Vamos começar pelas barragens. Hoje Araras tem 3 barragens e dobrou, né, a captação de água do rio Mogi. Como que está a situação da água na cidade de Araras? Essa aí é uma outra grande preocupação do Saema, né? Então, o Saema tem trabalhado na melhoria da captação, né? Modernização das bombas, compra de bombas novas com maior eficácia e menor consumo de energia, troca de redes, né? A gente tem feito troca em vários bairros, redes antigas que estavam bem enferrujadas, então tem sido feitas as trocas. Melhorias também nas estações elevatórias, né? Foi feito algumas melhorias, estão finalizando ali na estação da Rua Lins, né, para melhorar o fornecimento de água para a Zona Norte. Aqui na estação elevatória do Fátima, ali em frente ao cemitério, ali tem uma estação elevatória do Saema, também foi modernizada. Então,
sim, estamos investindo em várias frentes, né, para melhorar cada vez mais tanto a captação das represas ou do Rio Mogi, como a distribuição, né, o fornecimento de água para as casas, para que não venha a faltar como acontecia num passado não tão distante. E hoje existe alguma falta de algum bairro ou alguma região que tem essa falta de água? Como era antes, não. Né? Ainda existem algumas situações bem pontuais, mas assim, normalmente ocorre quando há um consumo muito elevado, né? Inclusive pedir de novo para a população, né? Economiza água, não gasta água à toa. Nós vamos chegar nessa perguntinha. Vamos chegar nesse ponto, mas já adiantando, né? Economiza para que todo mundo possa ter água. Né? Mas foram feitas algumas manobras de registro ali, que o acompanhamento é minuto a minuto, né, de como estão os reservatórios. Então, às vezes um reservatório de um bairro está alto, está com a capacidade dele plena, a gente consegue fazer manobra com o registro para desviar um pouquinho de água para o reservatório do outro bairro, e assim vai controlando. E o problema maior nosso era a Zona Sul, foi feito o Sabá Sul, então resolveu o problema do abastecimento. Zona Leste, tinha ali uma rede próxima ali à Rua Lins, que deu para fazer essa questão de manobra que eu expliquei, para levar água para a Zona Leste. Então está solucionado. Há muito tempo a gente não houve reclamação de falta de água da Zona Leste, e agora foi anunciado também, já vamos começar as obras para terminar o Sabás Leste, né, através de um consórcio de empresas. Elas vão finalizar a obra, que vai sair ali a tubulação da estação de tratamento no Cândida, até encontrar ali na Rua Lins, que tem o pedaço, e depois da estação elevatória em frente ao estádio Hermínio Meto até os reservatórios do Jardim Campo Belo. Então, para solucionar de vez essa questão de falta d'água da Zona Leste, que já não tem mais, mas com criação de novos bairros, construção de casas, para evitar que isso venha a acontecer. E da Zona Norte, isso que eu expliquei, né, ali da estação elevatória da Rua Lins, que estamos fazendo melhorias, colocando bombas novas, para resolver também a questão da Zona Norte. E com o Sabás Leste funcionando plenamente, a gente vai conseguir que as redes que hoje abastecem tanto a Zona... com Sabás Leste, não Sabás Norte, que abastecem tanto a Zona Leste como a Zona Norte, vai ficar uma rede exclusiva para a Zona Leste, e aí vai acabar sobrando mais água para o centro, para a Zona Norte, para as outras regiões da cidade. Então é uma obra que vai beneficiar toda a nossa cidade. Muito bem. E essa obra, quem vai estar realizando é essa empresa que entrou por meio do consórcio. Isso. E aí ela que vai se responsabilizar por todos os trâmites legais para dar início, conclusão da obra. Tem um prazo, Martini? São algumas empresas, né, que se consorciaram, que elas deveriam, como houve uma alteração na lei o ano passado, né, comecinho desse ano, todas as empresas que querem investir em Araras têm que dar uma contrapartida para o município. Sim. Né, financeira ou através de obras. Então, juntou-se algumas empresas, o valor da obra é em torno de 16 milhões e meio de reais, né, o Saema não teria condições de fazer com recurso próprio. Né, então essas empresas vão fazer os seus empreendimentos em Araras, e em contrapartida elas vão realizar essa obra. Né, o prazo estimado aí dessa primeira parte, que vai ser da estação de tratamento de água no Cândida até a Rua Lins, em torno de 6 a 8 meses. Né? E a obra como um todo, né, da parte final ali da estação elevatória de frente ao estádio Hermínio Meto até os reservatórios do Jardim Campo Belo, acredito que em 1 ano esteja tudo finalizado. Muito bem. Bom, você está acompanhando o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Acompanhe a gente no YouTube e também no Spotify. Nós estamos conversando hoje aqui com o José Carlos Martini Júnior, desculpa, viu, Martini? Ele é o presidente do Saema. Nós estamos falando aqui sobre o tratamento de esgoto e também falando sobre a qualidade da água da cidade de Araras, se existe mesmo falta de água. E agora vamos falar sobre a multa que o Saema está aplicando para quem está desperdiçando água, né? Martini, por que o Saema tomou essa medida de estar aplicando a multa para as pessoas que estão desperdiçando água? A ideia principal
não é arrecadar, não é gerar recursos para o Saema, pelo contrário, né? Quando a gente chega nessa parte de pedir o uso racional da água, acaba gerando, inclusive, uma diminuição na arrecadação do Saema, porque daí o pessoal que tem consciência de que tem que não desperdiçar água, né, acaba economizando, né, e então a receita do Saema acaba caindo. Então a ideia nossa não é arrecadar de maneira nenhuma, mas conscientizar o pessoal mesmo que precisa economizar água. Né, e aqueles que desperdiçam aí, enquanto não dói no bolso, não aprendem, né? Que não é para desperdiçar. E às vezes, até doendo, o cara não aprende, né? Mas enfim. Infelizmente tem pessoas que falam, eu tô pagando, eu posso gastar, tem dinheiro para pagar a multa, né? Então me multa que eu pago. Só que não é assim, né? Se a pessoa desperdiça, pode faltar para outra pessoa. Sim. Né? Então tem que ter consciência. E às vezes ele não vai sofrer com isso, mas os filhos, os netos, né, vão sofrer com isso. Então, economizar água é uma ação que todo munícipe deve ter, né? Que todo cidadão deve aplicar isso, né? Porque a água é um bem finito que a gente realmente tem que cuidar, né? Precisa. Então, realmente o Saema faz bem, né, em fazer essas ações de conscientização para que a população venha a ter essa consciência, né, de usar a água com não desperdiçar mesmo, né? Em relação às barragens, como que tá as situações daqui da cidade de Araras? As barragens, a gente faz monitoramento semanal dos níveis, né? Inclusive agora pela manhã eu recebi as fotos, né? E as barragens estão com um nível bom, né? Dentro do esperado para o período pós-estiagem, né? E agora começam as chuvas em outubro, até março aí vem a época de chuvas fortes, né? A tendência é que elas subam ainda mais os níveis, mas o que a gente tem hoje de água reservada dá para atender o município por um bom tempo ainda. Muito bem, então lembrando, você que está nos ouvindo aqui no Saema Podcast, não é porque as nossas barragens estão estáveis, né, que nós temos que desperdiçar água, né? Pelo contrário, né, a gente realmente tem que economizar para não faltar, né, para que se a gente passar por um período, né, de estiagem muito forte, como nós passamos anos atrás, não venha faltar mesmo, né, Martini? Eu passei esses dias por São Paulo, nas pontes sobre a represa Billings, né? E a gente vê, é enorme a represa, né? Você perde de vista. E pensar que em 2014, 2015 a represa quase secou, né? E você vê uma imensidão de água daquela e quase acabou, né? Então a gente precisa usar com cuidado, né? Eu até vou fazer uma proposta, né? A gente tem levado crianças para conhecer a estação de tratamento de água. E então elas veem ali a importância, como que é o trabalho que dá para trazer a água das represas, trazer a água do Rio Mogi até ali, o tratamento, como que funciona, né? E então a gente já põe na cabecinha deles, né, essa questão da consciência com o uso de água. Mas acho que a gente vai ter que começar a levar alguns adultos ali, né? Falar com o pessoal, quem tomou a multa por desperdício de água, levar lá para conhecer a estação de tratamento de água, ir lá no Rio Mogi, ver como que é a captação, né? Quase 30 quilômetros de encanamento desde o Rio Mogi até aqui, né, para a pessoa ver, né, o trabalho, né, que a água não é só abrir a torneira, né? Chega por lá, trás disso tem todo um trabalho que é realizado. Sem contar no tratamento que é realizado, né? Porque vocês captam a água ali e ela passa por todo um processo químico, né, de tratamento para poder chegar de uma forma possível da pessoa tomar ali, consumir, beber. Então, realmente é interessante essa questão de já levar mesmo as crianças e até mesmo alguns adultos, né? O Saema tem certeza que está de portas abertas para receber você aí. Todo o tempo. Para visitar e conhecer, porque você tem uma consciência, né? Vai criando ali uma educação em relação a como manter ali essa questão de saber como que é mantida a água, de como que é trabalhoso todo esse processo, e dá trabalho, né? São funcionários 24 horas trabalhando ali para você chegar ter água potável e de qualidade na sua casa. Aí a estação, né, as captações no rio, nas represas, 24 horas funcionando, a estação de tratamento de água 24 horas funcionando, né, para a gente poder abrir a torneira. Eu sempre tomei água da torneira. Né, e nunca deu dor de barriga. Nunca deu dor de barriga, né? E para a gente continuar
fornecendo água com essa qualidade para o nosso município, para a gente poder abrir a torneirinha e tomar. Não é? Tomar ali. Eu já fui em alguns outros municípios, outras cidades aqui da região. Não posso aqui citar o nome da cidade, mas que ao tomar banho, o cheiro da água é tipo insuportável, né? Então, assim, a gente tem que ser grato, né? E realmente reconhecer a qualidade de água que nós temos aqui na cidade de Araras, né? E não é também porque eu tenho uma água de qualidade que eu vou me demorar no banho também, ou desperdiçar essa água. Tem que ter realmente uma consciência, né? Com certeza. Bom, Martim, nós estamos aqui finalizando a nossa entrevista, mas antes eu gostaria que você comentasse sobre a reportagem que saiu da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios de Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que relatou que Araras ela ficou com uma pontuação de 8,1 na média de satisfação entre os munícipes, né, dessa região. Então, fala pra gente sobre essa pesquisa, né? Eu acho que está numa satisfação de excelência, né? 8,1. E para nós é um motivo de alegria, né? Porque essa pesquisa de satisfação foi feita com usuários, né, do Serviço de Água e Esgoto de Araras, né, prestados pelo SAEMA. Envolveu questionando sobre a qualidade da água, sobre o esgoto, sobre a questão do atendimento, facilidade de acesso através do site, né, o atendimento pessoal e uma série de fatores. Né, então, o SAEMA conseguiu atingir essa pontuação aí de 8,1, né, e vamos trabalhar para melhorar ainda mais, né, para chegar no ano que vem, na próxima pesquisa, a gente está com uma nota ainda maior, mas a gente já vê que é uma nota excelente, né, e demonstra a qualidade do serviço prestado pelo SAEMA. Legal aqui, né, que eles entrevistaram pessoas, né, verificaram e acompanharam o cumprimento do saneamento básico, né, o reajuste e a revisão dos valores e preços colocados aqui pelo saneamento básico. Então, assim, foi realmente um estudo, assim, que apontou vários parâmetros, né, do SAEMA. E isso é bem interessante. E o SAEMA teve um reajuste, né, recentemente. Gostaria até que você comentasse sobre isso. E foi um reajuste que todo ano, na realidade, tem, né? E a cidade de Araras continua sendo, dentre a região, uma das cidades que menos o valor, né, do valor mínimo, né, coletado ali da água, a cidade de Araras está entre um dos que tem um valor menor. Sim. Até porque durante alguns anos ficou sem ter a correção. Isso. Né? Então, esse ano teve uma correção de 14%, 14, alguma coisa por cento, né? Não é um valor também absurdo, né? De R$27 foi para 32 praticamente, né? Um valor baixo, né? Pensando que tem cidades aí que cobram em torno de R$120 só pelo fato de ter a ligação, fora o consumo, né? Então é um valor baixo em relação às outras cidades, né? E também, além do valor já ser reduzido, a gente tem a questão da tarifa social também para as famílias de baixa renda, que aí o valor é reduzido até 50%. Né? Então, essa é uma campanha que nós estamos fazendo também para conscientizar as pessoas que elas têm esse direito de vir buscar a tarifa social, né? E ajuda também no pagamento, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar esses R$32, mas às vezes tendo direito, né, ela se encaixando nos requisitos para ter a tarifa social, reduz o valor da conta e ela consegue pagar. Né? Então, é uma forma que a gente ajuda os munícipes e os munícipes de baixa renda também conseguem pagar pelo seu serviço de água e esgoto e colaborar com o SAEMA. Muito bem. Eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente, que acompanhou o SAEMA Podcast dessa semana. O entrevistado foi o José Carlos Martins Júnior, presidente do SAEMA, e eu espero você na nossa próxima entrevista. Acabamos de apresentar SAEMA Podcast. Até o próximo programa.